Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, vocês viram aí que a CBF apresentou algumas mudanças, algumas reformas no calendário e também competições novas que irão acontecer o ano que vem. Aí você fala assim, pô, Neto, mas competição nova? Tem competição nova aparecendo aí. Eu também acho que é um exagero, só que na ideia da Confederação Brasileira de Futebol é uma maneira também de você viabilizar recursos para equipes que não participarem dos torneios ali de Comebol Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. CBF anuncia mudanças no futebol brasileiro. Primeiro teremos o impedimento semiautomático, que vai acontecer a partir já do início de 2026. Segundo o que foi divulgado, vai ser início de 2026. Muito bom. Já passou da hora disso acontecer. Eu acho que essa modernização, na verdade, já não é uma modernização tão assim, uma inovação aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que já estamos ultrapassados, então já era a hora. Criação da Copa Sul-Sudeste. Essa Copa Sul-Sudeste, a ideia é que os clubes participantes dessa competição, eles sejam clubes que não tenham o calendário comprometido por outras competições. Seja a Copa do Brasil, seja uma Sul-Americana ou uma Copa Libertadores. Então isso daqui é uma maneira também de você viabilizar premiações, jogos e patrocínios para as equipes que não estão participando de nenhuma desses torneios, beleza? Os estaduais serão limitados a 11 datas, isso aqui eu achei legal também, é a hora de começar a enxugar, desburocratizar o campeonato estadual. O Brasileirão vai começar no dia 28 de janeiro, então olha só, dia 28 de janeiro, sabe aquele janeirão que você liga e você tem que assistir, sei lá, o 15 de Piracicaba contra o Santos, o São Paulo, Água Santa e Palmeiras. Aquele começo de ano moroso, que parece que não chega a março e abril nunca. Então, agora já no final de janeiro, a gente já vai ter Brasileirão começando. Então vai ser mais futebol pra gente, né? Na verdade, ele vai ser mais espaçado. Não é que vai ser mais futebol. Na verdade, é menos futebol. Só que ele vai ser mais espaçado, então acho que vai ficar uma distribuição melhor. A Copa do Brasil. Os clubes da Série A entrarão na quinta fase e a final será em jogo único. Legal isso. Final em jogo único, pô, emocionante. A gente espera também que o estádio escolhido, obviamente, seja um campo muito neutro. Exemplo. Final entre Palmeiras e Flamengo. Vai colocar o jogo na cidade de São Paulo. Ou o jogo na cidade do Rio. Não, né? Sei lá, leva pra Brasília, entendeu? Escolhe um campo neutro, né? E também o fair play financeiro do futebol brasileiro será anunciado em novembro. Essas daqui são as principais mudanças que vão acontecer e a gente vai ter o anúncio também do fair play financeiro que em breve vai ser anunciado a forma como ele vai acontecer dentro aí do futebol brasileiro. Eu acho positivo algumas mudanças mais interessantes que outras. Nós tivemos também a convocação da seleção brasileira. Pô, tava me esquecendo já. Vamos falar aqui, convocação da seleção brasileira. E apenas 2 jogadores, né, que estão no Brasil, foram convocados. Essa é uma forma também do Carlo Ancelotti colaborar com o futebol brasileiro e não desfalcar os clubes. Extremamente importante. Então o Flamengo não teve ninguém convocado, o Palmeiras não teve ninguém convocado. Apenas 2 equipes do futebol brasileiro tiveram jogadores convocados, que foi o Hugo Souza, né, goleiro do Corinthians, e o Fabrício Bruno, lá do Cruzeiro. Do resto, Bento e Ederson, goleiros. Defensores, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Wanderson
e Wesley. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. E atacantes, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior, voltando a ser convocado aí pelo técnico Ancelotti. Os amistosos serão nos dias 10 e 14 de outubro. Beleza? Então algumas novidades aí num aspecto mais macro do futebol. Vamos rodar essa vinheta? Vamos rodar essa vinheta e a gente já volta que tem uns assuntos legais pra gente comentar. Bora lá! E meus amigos, antes de mais nada, dar um recadinho aqui para vocês, pedir o apoio aqui aos nossos amigos e parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regularizado, tudo regulamentado, tudo certinho. Aqui você tem, ó, Mega Sena já está acumulada de novo, você tem dia de sorte, você tem quina que está acumulada, dupla Sena que está acumulada. Todos os produtos que você tem nas lotéricas, você tem aqui. Porém, na plataforma da Tribo, você conta também com o recurso da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial é a nova inovação, né, do mundo aí, da tecnologia. E você pode contar também com o auxílio dessa inteligência, que vai selecionar os números que foram mais sorteados em toda a história. Esses números que foram mais sorteados, eles serão agrupados em conjuntos numéricos, aumentando as suas chances de ganhar. Então, são parceiros que sempre acreditaram no nosso trabalho aqui do Opina Porco. Então, se você puder conhecer a plataforma, se você quiser acessar lá, eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir bastante. É só clicar no link que está fixado aí ó, nos comentários, vai abrir um chat, você pede pro pessoal, ó, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar um cupom e esse cupom você pode utilizar aonde você quiser. Ele vai te dar um desconto e você pode utilizar em qualquer produto da Tribo, tá bom? Tribo da Sorte, galera. Muito obrigado a todo mundo que todos os dias nos apoiam. Tamo junto. Ontem nós tivemos a vitória do Palmeiras por 3-0. O Palmeiras venceu o Vasco por 3-0 num primeiro tempo recheado de bom futebol, de bom, efetivo, eficiente futebol. No segundo tempo, obviamente que o Palmeiras também criou chances, criou ali as suas jogadas perigosas. O Vasco também fez o Everton trabalhar, fazer algumas defesas, porém foi um jogo tranquilo. Foi um jogo que o Palmeiras não passou grandes sustos. O Palmeiras teve o controle do jogo o tempo inteiro. 25 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. E aí, naturalmente, a equipe do Palmeiras ela foi tirando o pé. O Abel Ferreira, na coletiva, ele foi questionado, né, sobre a frase do Rogério Ceni. O Rogério Ceni fez uma crítica ali à forma de jogar do Palmeiras e o Abel, eu acho que ele respondeu de uma maneira muito ponderada e educada. Ele falou o seguinte, ó, eu vou ser coerente com aquilo que eu disse, até mesmo antes do jogo. Eu tenho muito respeito e consideração pelo Rogério Ceni. Eu disse antes do jogo que é um dos melhores técnicos brasileiros. É meu colega de profissão. Eu sei o quão difícil é. O meu foco não é comentar, é uma opinião dele. Respeito, admiro muito e sei o quão difícil é ser profissional nessa profissão. Ele é meu colega de profissão. Não é só com o Rogério Ceni que eu tenho muito respeito e admiração, mas com todos os brasileiros. Não tenho problema em dizer isso. Foi um dos técnicos que eu presenteei com uma garrafa de vinho. Inclusive, não lembro se ele estava no Flamengo, no Bahia. Vou continuar focado em melhorar a minha equipe e os meus jogadores, para que o Palmeiras continue ganhando. Opinião, cada um tem a sua. Então, o Abel, ele cortou o mal pela raiz. E, cara, eu acho que essa é a postura que a gente espera de um técnico, né? Eu achei extremamente grosseiro, indelicado da parte do Rogério Ceni em questionar a forma de trabalho, né, do Palmeiras. Não questionar a forma de trabalho, mas assim, falar de uma maneira sarcástica, irônica, dentro do contexto que estava acontecendo, de que o Palmeiras é uma equipe sem repertório técnico, sem repertório tático. É uma equipe que vive de chutão pra frente. Eu sei que várias vezes eu vim aqui no vídeo e falei que o Palmeiras estava vivendo dessa forma. Só que é diferente quando você tem um colega de profissão que, inclusive, te respeita muito
e você vai lá no meio da coletiva e externaliza isso. Isso é chato. Isso é chato. É complicado quando você toma ali a atitude de falar sobre o trabalho do outro colega de profissão. É diferente do torcedor cornetar. O torcedor, ele é normal, ele vai cornetar. O comentarista de futebol, ele vai comentar. O comentarista mais clubista, ele vai comentar. Agora, quando você vê um colega de profissão, você espera um pouco mais, talvez ali de educação, de discrição no trabalho de um técnico com o outro. E é isso que o Abel teve aqui na sua resposta, né? Eu acho que ele fez muito bem em encerrar esse assunto de maneira educada. Seguinte, meus amigos, a Libra agora entra na justiça contra o Flamengo. Depois das declarações ali da diretoria do Flamengo, né, dos dirigentes do Flamengo, de que não vão abrir mão daquele dinheiro que eles reconhecem como justo, como de direito, e fala sobre esse processo de divisão de lucros que aconteceu de maneira equivocada pela outra gestão que tinha dado um sinal positivo, mas não existe nada de concreto, isso que o Flamengo alega hoje. A Libra, ela resolveu entrar na justiça. Vamos lá. A guerra entre Flamengo e Libra está longe do fim. Depois de o clube conseguir uma liminar com o grupo, agora houve contragolpe. A Liga entrou com recurso na Justiça do Rio de Janeiro com o objetivo de tentar derrubar o bloqueio obtido pelo rubro-negro em relação à parte dos pagamentos de TV do Brasileirão. O argumento usado pela Libra não é novidade. Alega que o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, aprovou a distribuição de pagamento. No entanto, o mandatário do Mengão, desde janeiro, o BAP, fez uma revisão no acordo e entende que o Flamengo perderá dinheiro caso a proposta avance. A Libra entende ainda que a atitude da atual diretoria do Flamengo trata-se de uma ação política, por discordâncias com a gestão Landim. A informação do contragolpe dado ao rubro-negro foi divulgado pelo jornalista Rodrigo Matos, do UOL. Uma das coisas que o Flamengo defende é isso aqui, ó, é falso que tenha sido acordada qualquer definição de percentuais de audiência. O estatuto é omisso nesse ponto. Por isso a Assembleia Geral da Libra teve que deliberar sobre a lacuna existente no estatuto. Não houve uma conclusão. O Flamengo votou contra a opinião dos demais clubes. Mesmo assim, a Globo pagou as parcelas segundo o cenário proposto pela Libra, o que é ilegal, pois fere a unanimidade do estatuto. É falso que o Flamengo negue ter assinado o contrato e queira reverter suas condições mudando a regra do jogo. A convocação da Assembleia Geral da Libra em maio de 2025 é clara. Convoca para votação e aprovação de cenários relativos à audiência na venda dos direitos de transmissão. Então esse daqui são os pontos que o Flamengo elaborou de fato e fake sobre essa situação, esse imbróglio aí envolvendo a Libra, que pelo visto, ele está muito longe de acabar. E pessoal, agora nós temos outra notícia aqui. Essa notícia, nós repercutimos algumas vezes ela, acho que foi uma vez só. Já tem aí 1 mês, 2 meses talvez. Porém, dessa vez, nós temos, digamos assim, o milagre e o santo, né? Nós temos o nome da pessoa que está repercutindo. Quem está trazendo essa notícia aqui é o jornalista Ekren Connor. Ele é um jornalista que está presente aí em mídias sociais, claro, e também ligadas a alguns jornais, como por exemplo a ESPN Internacional, o Marca, entre outras mídias esportivas que são de grande credibilidade. Ele é um cara que hoje ele faz a cobertura de transferências no mercado de transferências europeu, principalmente relacionada aí a alguns jogadores, né, alguns grandes nomes aí do futebol europeu. E a notícia que ele traz é a seguinte, saiu há alguns dias, tá? Gabriel Jesus, nós já repercutimos isso aqui antes, é que agora a gente tem a fonte. Antes nós tínhamos trazido aí a fonte
é como uma página de mídia social. Era uma página da internet. Agora não, agora nós temos o nome aqui do perfil do jornalista que faz cobertura de transferências esportivas que está trazendo essa informação. Jornalista estrangeiro, claro, né? Pelo nome acho que deu para perceber. Gabriel Jesus pode estar a fechar o capítulo no Arsenal, já em janeiro, ou seja, agora em 2026. O Flamengo está atento à situação. E o atacante vê o regresso ao Brasil como uma forma de entrar nos planos de Ancelotti. O clube londrino está aberto a negociar, caso chegue uma proposta adequada. Tem até uma foto aqui, né? Os caras fizeram até uma foto, ó, bem feita por sinal, mano. Cara, pô, a IA tá foda, né? Bem feita, mano. Bem feita a foto, velho. Pô, você fala que é uma foto real. Não parece uma montagem, não. Foto real, né? Eu já coloquei a minha opinião sobre isso aqui. Só que como antes nós não tínhamos o nome ali de um jornalista para falar sobre isso, então eu fiz o vídeo, falei minha opinião, coloquei ali as páginas que trouxeram notícia e ficou por isso mesmo. Mas a minha opinião ela não muda. A minha opinião ela continua a mesma. José Boto pode ter um interesse no Gabriel Jesus? Até pode. Até pode. Eu não duvido que o José Boto eventualmente tenha um interesse pelo Gabriel Jesus. Não duvido, não. Agora, acreditar que essa negociação aqui se concretize, eu continuo sendo relutante quanto a isso. Eu não acho que vai se concretizar. Então a minha opinião ela é a mesma. Eu não acredito que isso aqui se concretize. Que o jogador ele pode estar até próximo do retorno ao futebol brasileiro. É um jogador que tem um salário hoje muito alto. Eu não acho que o Arsenal vai continuar bancando isso, até porque é um atleta que se recupera de lesão. Já tem uma idade ali onde já começa a entrar em breve aí um fim de ciclo, um fim de carreira. Né? Se bem que ele não é tão velho assim, ainda consegue trabalhar alguns anos, né? Mas sofreu algumas lesões também que acabaram prejudicando muito o jogador. É um ótimo jogador, mas assim, eu duvido que venha para a equipe do Flamengo. A identificação dele com o Palmeiras, ela é muito grande. E pode haver até sim uma sinalização, de repente, do José Boto tentar uma negociação, mas eu acho que o primeiro clube que o Gabriel Jesus vai pensar é o Palmeiras. Já falei várias vezes sobre isso aqui. E por falar em Flamengo e Palmeiras, hoje nós temos Flamengo e Cruzeiro, que jogam logo mais à noite, vai demorar um pouquinho ainda, lá no Maracanã. E esse é um jogo extremamente importante. Importante para o Flamengo, importante para o Cruzeiro, importante para o Palmeiras. Porque esse jogo, ele é um jogo de 6 pontos. Então o Cruzeiro, ele tem sido um adversário indigesto das equipes lá da ponta. Foi no primeiro turno esse adversário indigesto. E agora o Flamengo vem, provavelmente com força máxima, para ir atrás da vitória. O Palmeiras venceu. Agora, nesse momento, tem 2 pontos de diferença para o Flamengo. Então, se o Flamengo conseguir uma vitória contra o Cruzeiro, representa um passo muito importante nesse tijolinho que as equipes vão colocando um em cima do outro em busca do título. Porque é uma equipe que tem os seus desafios e eu tenho certeza que não vai ser um jogo fácil hoje para o Flamengo. Agora, o que eu percebi do Cruzeiro contra o Vasco? O Vasco venceu do Cruzeiro. E o que eu percebi? Eu percebi que o esquema tático que o Diniz colocou no Vasco foi um espelho do esquema tático que o Cruzeiro usa. Então foi um time com espaço de transição rápido, linha alta e propositivo na marcação intermediária.
para você justamente conseguir esse gap de contra-ataque. Quando o Palmeiras, por exemplo, enfrentou o Cruzeiro, a primeira vez o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras foi um time extremamente lento na sua transição. E muitas vezes perdia no meio-campo. Jogo do Flamengo e do Cruzeiro eu não lembro como que foi. Mas eu creio que o retrato, a fórmula que o Cruzeiro utilizou contra o Palmeiras foi a mesma que utilizou contra o Flamengo. E foi a mesma que tentou utilizar contra o Vasco e não conseguiu. E aí, o Diniz ele foi com a mesma proposta no jogo de ontem do Palmeiras. Olha só como que o jogo, ele é individual. Cada partida ela é individual. Porque o Diniz ele quis tentar projetar a equipe da mesma forma. Tudo bem, tinha desfalques, mas ele quis projetar a equipe da mesma forma. E aí não conseguiu. Porque aí o Palmeiras foi rápido na transição. O Palmeiras foi rápido no bote intermediário. Então eu acho que uma das fórmulas para o Flamengo hoje conseguir neutralizar, por exemplo, o Cruzeiro é justamente roubar os espaços de marcação intermediária, ter a posse de bola e trabalhar o espaço de transição de maneira rápida e efetiva. E além disso, você tem que tomar cuidado com a linha defensiva alta, porque ela pode ser ali um ponto fraco em algum momento da partida. Tomar muito cuidado para não perder a bola no sistema intermediário e ter atenção ali, principalmente naquela articulação, porque perdeu ali, eles vão utilizar a profundidade, eles vão utilizar a velocidade. Beleza? Então coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.